A paz, irmãos amados. Eu mais uma vez aqui, né, junto dos irmãos, passando sempre uma mensagem daquilo que Deus me dá de entendimento, né? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, porque é muito bom, traz tanto crescimento para os irmãos como para mim, amém? Então é grandioso, né, falar da palavra do Senhor, né? Eu sou missionária Rosângela França. E hoje eu estou trazendo uma palavra aqui em Mateus 16, o fermento dos fariseus, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhes que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo? Porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-lhes pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos ao fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos forneceu de pão, nós não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Porque arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão, e não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos cinco pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes, e nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas do que guardastes o fermento dos fariseus e dos saduceus? E então compreenderam que não dissera que se guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Irmãos, hoje está meio ruim aqui para poder ler, está muito difícil, escuro. Mas, irmãos, eu quero dizer assim para os irmãos, que o Senhor Jesus, ele tem sempre uma resposta para nós. O Senhor Jesus está sempre atento para nós. Ele nos entende, até mesmo em nossos pensamentos, nas nossas vontades, como esses homens aqui, né, aquela multidão que estava ali em volta dele, querendo que o Senhor Deus respondesse a eles e pedindo a ele um sinal dos tempos. E o Senhor fala assim: bem, pela manhã vocês dizem que haverá uma tempestade, né, no céu, porque o céu está vermelho sombrio. E quando é chegada a tarde, dizeis: haverás bom tempo, porque o céu está rubro. Aí ele mesmo fala assim: como? Se vocês têm o conhecimento de entender o céu como ele está, né, o tempo como ele está, não sabereis a que tempo que acontecerá as coisas, né? Então, assim, vocês não sabem diferenciar a face do céu e não conhecer os sinais dos tempos? Então, ele quis deixar bem claro. Mas se você pode distinguir se vai chover ou se não vai chover, né? Ou se vai ter sol, como que pode ser isso? Se você pode distinguir isso daí, não vai saber se o tempo do Senhor Jesus está próximo ou não está próximo, se é a chegada do fim dos tempos. Você vai saber, irmãos, porque é Deus que dá o discernimento. Se você consegue entender
que fechou porque vai chover e que abriu porque vai ter sol. Então você tem um entendimento quando os céus mostrarem as coisas, né? Então ele deixa bem claro isso aqui. Ele ainda fala assim, ó, geração má e adúltera, né? Que pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, que era de falar, olha, o profeta Jonas foi assim. Ele foi mandado a Nínive para poder dizer para aquele povo que se eles não se consertassem e se eles não buscassem verdadeiramente a Deus, né, e não se redimissem das suas falhas, que aquela cidade ia desaparecer. E assim, e aí todo dia ele ia chamando e ia avisando, todo dia ele percorria a cidade e ia avisando para aquele povo ali que se eles não se consertassem, não se posicionassem, a cidade seria destruída. Mas aí, nos últimos dias, o rei, ouvindo o que estava sendo profetizado ali pelo profeta Jonas, aí ele percebeu, falou assim, eu tenho que ouvir esse homem que está falando que vai destruir a minha cidade, eu moro dentro dessa cidade, né? Eu sou o rei dessa cidade. E aí ele foi também para as ruas para ouvir o que ele estava ali profetizando. E ele falou assim, meu Deus, é grave, é sério. E ali o profeta Jonas fica repetindo ali o dia inteiro, né? Que olha, tá faltando tantos dias, e só ia diminuindo os dias. Aí o rei se propôs, eu falei assim, nossa, tem que fazer alguma coisa urgente antes que esse último dia chegue. E o que é que ele fez? Reuniu todo o povo e falou assim, vamos fazer 3 dias de jejum aí. Crianças de peito também não têm o direito de se amamentar, nem animais, nem os adultos vão se alimentar por 3 dias para Deus nos livrar, né, dessa ruína, né? Porque na realidade o rei não ficaria de fora, né? Nenhum deles ficariam de fora. Então já estava sendo avisado ali. E aí aquele povo ali realmente se juntaram ali e começaram a ver que a profecia era realmente real, que as coisas ia ter mudança e todos seriam destruídos, e onde morariam e o que fariam de suas vidas, né? Então, ali resolveram tomar uma atitude, e essa atitude fez com que Deus desse tempo para eles, e Deus, naquele último dia ali, né? Tanto é que Jonas se revoltou, porque Deus realmente ouviu o clamor deles e viu que eles jejuaram ali, até colocaram cinzas no corpo, na cabeça. Então, houve um arrependimento das suas falhas, né, dos seus desvaneios lá, mas eles se redimiram ali, tentaram se converter e mudar a situação de vida deles e foram poupados, né? Então, irmãos, é uma coisa assim muito séria. Então, aí, aquele povo ali, e o Senhor Jesus ainda continua falando aqui com eles, dizendo: eu os adverti, acatelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui ele está sempre avisando, acautelai-vos, porque o fermento dos saduceus e dos fariseus, ele faz com que as pessoas percam as suas vidas, fazem com que as pessoas elas entrem por caminhos sem retorno, sem volta. Então, o Senhor Jesus aqui está alertando, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, todos que vierem a mim, né, serão salvos, libertos, abençoados, restaurados, restituídos, né, irmãos? Então, o Senhor fala, e terão paz. Então, o Senhor Deus amado aqui, ele avisa nessa passagem aqui de Mateus 16, que nós devemos nos arrazoar, né? E ali aqueles homens, ouvindo o que o Senhor Jesus estava falando, eles começaram a pensar, realmente, tem fundamento naquilo que o Senhor está falando. E o Senhor Jesus, vendo que eles entre si começavam a pensar, e até mesmo a falar, não, ele está certo. Nós estamos aqui buscando um pão, né? Porque
outrora, né, ele sempre abençoa com pão e nos sacia. Aí o próprio Senhor Jesus se levanta e fala, porque arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre o que não vos tendes fornecido de pão, né? Então, eles ficaram ali pensantes, né? E o Senhor falou assim, não compreendeis ainda e nem vos lembrais dos 5 pães, né? Para os 5.000 homens, e quantos cestos sobraram, e nem se lembram dos 7 pães, e quantos cestos também sobraram, né? Como não compreendestes o que não vos falei a respeito do pão, mas vos guardardes o fermento dos fariseus e dos saduceus. Na realidade, eles estavam ali esperando para ouvir Deus, o Senhor Jesus ali falar sobre o pão, né, da multiplicação e tudo. Eles pensavam que que o Senhor Jesus iria falar sobre isso, mas não. Deus estava ali falando para que eles se guardassem de ser absorvidos ali pelo fermento dos fariseus, que era altamente contaminante, como hoje, nos dias de hoje, se contamina as amizades, elas estão aí perversas, elas contaminam, elas levam sim por caminhos tortuosos, né, de prostituição, da lascívia, da fornicação, do uso de entorpecente, de abusos, né, irmãos? Então, isso aí é o fermento dos fariseus, jovens no homossexualismo, velhos, né? Não é só os jovens, os velhos. Então, isso daí é porque eles estão sendo fermentados pelo fermento mesmo dos fariseus, que está aí oferecendo, dizendo que pode todas as coisas, que são livres para cometer o que quiserem, fazerem o que quiserem, o que pensarem. Então, irmãos, está errado. A palavra diz bem claro, e é o próprio Senhor Jesus aqui que ministra falando, olha, você tem que vigiar, né? E orar e sair dos caminhos perversos, maus, porque eles só levam à morte. Né, irmãos? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos pudessem compartilhar nessa manhã, ou à tarde, ou à noite, e desse um like no meu canal, assinasse também o canal, ativasse o sininho da notificação, e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigada.